Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de geometria analítica é o seguinte: as equações das três retas suportes de um triângulo são x menos 1 igual a zero, y menos 2 igual a zero e x mais y menos 1 igual a zero. O item A pede o seguinte: classifique esse triângulo quanto aos lados e ângulos. Como o enunciado diz que as equações são de três retas suportes de um triângulo, isso significa dizer que os pontos de interseção dessas três retas, tomadas duas a duas, são vértices de um triângulo. Logo, podemos montar um sistema de equação a cada duas retas e determinar o ponto de interseção. Da seguinte forma: as duas primeiras retas montam o sistema x menos 1 igual a zero, y menos 2 igual a zero. Significa dizer que x é igual a 1 e y é igual a 2. Então, temos o primeiro ponto de interseção dessas duas retas, x1 e y2. Então, vamos marcar no plano cartesiano. x1 e y2 vamos denominar como ponto A. Agora, vamos tomar a primeira reta com a terceira reta. Então, x menos 1 igual a zero e x mais y igual a 1. Vamos isolar o termo dependente, mudando ele do lado da equação. Então, estava menos 1, passa a ser 1. Já temos que x é igual a 1, vamos substituir x na segunda equação. Substituindo x na segunda equação, temos que 1 mais y é igual a 1, y é igual a 1 menos 1, y igual a 0. Então, já temos o outro ponto. A coordenada é x1, y0. Então, vamos marcar x1, y0, ponto B. Agora, podemos determinar o terceiro vértice do triângulo utilizando a segunda e terceira equação. Repetindo, y menos 2 igual a 0 e x mais y igual a 1. Então, temos que y é igual a 2. Substituindo o valor de y na segunda equação, x mais 2 igual a 1. X igual a 1 menos 2, x igual a menos 1. Então, o terceiro ponto, terceiro vértice do triângulo, x menos 1, y2. Vamos marcar no plano cartesiano. X menos 1, y2, ponto C, e vamos construir um triângulo. Observe que será um triângulo retângulo. Vamos verificar algebricamente ao desenvolver o exercício. Como o item A pede para classificar quanto aos lados e ângulo, vamos ter que fazer a distância entre os pontos A e B, A e C e B e C. Então, fazendo a distância entre o ponto A e B, utilizando a fórmula, já colocando a fórmula no vídeo, e vamos fazer a substituição. Então, fazendo a substituição, distância do ponto A ao ponto B, raiz quadrada, x de A é 1, menos x de B é 1. Então, 1 menos 1 elevado ao quadrado, mais y de A, que é 2, e y de B, que é 0. 2 menos 0 elevado ao quadrado. 1 menos 1 é igual a 0, então raiz quadrada de 0 elevado a 2, mais 2 menos 0 é 2, 2 elevado ao quadrado. Distância AB é igual a 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Distância AB, raiz quadrada de 4. Como só nos interessa o valor positivo da raiz quadrada, a distância AB é igual a 2. 2 unidades de comprimento. Agora vamos calcular a distância AC. Já temos a fórmula da distância AC. Vamos fazer as substituições. Distância AC igual a raiz quadrada, x de A é 1, menos x de C, que é menos 1. Então, 1 menos menos 1 elevado ao quadrado, mais y de A, que é 2, menos y de C, que também é 2. 2 menos 2 elevado ao quadrado. Distância AC é igual a raiz quadrada, temos 1, negativo com negativo é positivo, 1 mais 1, 2. Então, 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 2 é 0, 0 elevado ao quadrado. Distância AC é igual, 2 elevado ao quadrado é 4, 0 elevado ao quadrado é 0. Distância AC, raiz quadrada de 4, distância AC também é igual a 2. Distância AC, 2. Agora, a distância BC, da mesma forma, vamos fazer a substituição. X do ponto B é 1, menos x do ponto C, menos 1. Menos menos 1 elevado ao quadrado. Mais y do ponto B é 0, y do ponto C é 2. 0 menos 2 elevado ao quadrado. Então, novamente, vamos ter aqui negativo com negativo positivo.
1 mais 1, 2. 2 elevado ao quadrado mais 0 menos 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4 e menos 2 elevado ao quadrado também é 4. 4 mais 4 é 8, distância BC, raiz quadrada de 8. Vamos decompor o 8 em seus fatores primos. Vamos ter como resultado 2 raiz quadrada de 2. Então, a distância BC, 2 raiz quadrada de 2. Vamos anotar aqui no plano cartesiano. Observe que é um triângulo isósceles, pois temos dois lados iguais e também é retângulo. Então, a resposta, o triângulo ABC, ele é isósceles, tem dois lados iguais e também é retângulo, pois a formação de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Podemos comprovar utilizando o teorema de Pitágoras. Observe que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o segmento BC, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, quadrado da distância AB mais o quadrado da distância AC. O item B do exercício pede o seguinte: determine o perímetro e a área do triângulo. Perímetro é o contorno da figura geométrica, então vamos ter que somar os lados. Então, o perímetro será a soma de 2, que é a distância AB, mais 2, que é a distância AC, mais a distância BC, 2 raiz quadrada de 2. 2 mais 2, 4, então o perímetro é igual a 4 mais 2 raiz quadrada de 2. 4 é múltiplo de 2, então vamos colocar 2 em evidência. Então, perímetro é igual a 2, abre parênteses, 2 mais raiz quadrada de 2, unidades de comprimento, o C. Agora vamos calcular a área do triângulo. A área do triângulo é calculada da seguinte forma: medida da base vezes a medida da altura dividido por 2. A medida da base é o segmento AC e a medida da altura é o segmento AB, dividido por 2. Segmento AC vale 2, então 2 vezes 2, que é o segmento AB, dividido por 2. 2 vezes 2 é 4, 4 dividido por 2, a área da figura é igual a 2 unidades de área. Essa é a resposta do item B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.